Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Educação. Essa sessão foi requerida pela deputada professora Luciene Cavalcante. Convido para compor a mesa senhor Miguel Arroio, doutor em Educação pela Stanford University e pós-doutor pela Universidade de Madrid, professor titular emérito da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Vem cá. Senhora Francisca Navantino Paresi, membro do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena. Senhora Catarina de Almeida Santos, professora da Faculdade de Educação na Universidade de Brasília. Convido todos e todas para acompanhar em posição de respeito o hino nacional. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, esforte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
silêncio esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. O presidente da Câmara não pôde estar presente e enviou o seguinte discurso, que farei a leitura nesse momento. O senhor presidente pronuncia o seguinte discurso. Senhoras e senhores, agradecemos à deputada, a professora Luciene Cavalcante, por requerer essa homenagem ao Dia Internacional da Educação. Esse é um tema de enorme relevância, pois a educação melhora todos os indicadores sociais relativos à renda, à saúde, à segurança, à igualdade, ao bem-estar, enfim. Pesquisas internacionais mostram que os investimentos em educação, sejam pessoais ou governamentais, trazem mais retorno do que qualquer outro tipo de investimento. A base mais importante de qualquer país é a educação do seu povo. Mas não podemos supor que o mero aumento de gastos com o sistema educacional signifique uma educação de melhor qualidade. Há décadas, o Brasil gasta uma parcela comparativamente grande com o seu produto interno bruto com educação. Mesmo assim, estamos mal colocados no ranking internacional da educação, mesmo se considerarmos apenas a América Latina. Devemos encontrar meios de cumprir o artigo 205 da Constituição Federal, onde se estabelece que a educação deve ser voltada para o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nossa Carta Magna acertou a reconhecer a educação como um direito fundamental e um dever do Estado e da família. Essa casa trabalha para assegurar esse direito. As sucessivas legislaturas estabeleceram diversas medidas que buscam garantir o acesso e a permanência dos alunos em escolas de boa qualidade. Dentre essas medidas, destaque-se o Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica, Fundeb, recentemente reformulado e regulamentado pela Lei 14.000
113 de 2020, que visa garantir recursos para a educação básica em todo o país. A reformulação do Fundeb foi resultado de uma ampla mobilização da sociedade civil e as lideranças políticas comprometidas com a redução das desigualdades educacionais e com a melhoria da qualidade do ensino. Outro passo importante dado em 2020 foi a Lei 14.040, dispondo sobre ações emergenciais para a educação durante a crise da Covid. Embora a pandemia tenha acabado, a lei estabeleceu parâmetros para as atividades pedagógicas não presenciais, a oferta de recursos tecnológicos e a garantia da alimentação escolar. Essas medidas podem ser retomadas e aperfeiçoadas, não apenas em outros eventos que exijam o distanciamento social absoluto, mas até mesmo durante anos letivos normais, flexibilizando o horário escolar. Há projetos, estudos e discussões nessa casa que têm o objetivo de aperfeiçoar o destino das verbas públicas consignadas à educação. Os recursos são sempre escassos, então é relevante discutir a proporção deles que deve ser destinada ao ensino básico, médio ou superior, assim como é relevante discutir o currículo ou o salário e obrigações dos profissionais de educação, inclusive sua formação continuada e avaliações. Por fim, é importante ressaltar que a educação é um processo contínuo e interminável, do qual participam mesmo aqueles que já não frequentam mais as escolas formais. A educação cívica, ou física, ou histórica, ou nutricional, tem a todos nós como alunos e professores, mesmo que apenas pelo exemplo. Jogar o lixo na lixeira é um ato educacional. Não fumar na frente das crianças ou dirigir dentro da velocidade permitida também. Portanto, além das políticas públicas, é fundamental que cada um de nós se comprometa pessoalmente com a causa educacional. Apoiar escolas e professores, participar de conselhos escolares ou defender políticas públicas que garantam o acesso universal e a qualidade do ensino são atitudes que contribuem com a educação, assim como reciclar o lixo ou respeitar a faixa de pedestres. Senhoras e senhores, a educação é um direito de todos e só se nos comprometermos com ela coletivamente poderemos construir uma sociedade mais justa, democrática e desenvolvida. Obrigado. Lido o discurso do nosso presidente. Chamo ainda para compor a mesa o senhor Arlindo Baré, membro da União Plurinacional dos Estudantes Indígenas. Iniciando, então, as nossas celebrações nesse dia tão importante, que é um dia onde a gente reafirma o compromisso dessa casa, dos nossos mandatos, com o direito fundamental, que é a educação, que, na nossa perspectiva freiriana, é o direito a saber-se, a saber, como diz o nosso querido professor Miguel Arroio aqui, saber todos os nossos condicionantes, a nossa história, entender nossos processos, como a gente chegou até aqui, para que a gente possa repensar o nosso presente e sonhar e lutar por um outro futuro muito melhor que a gente tem direito. Então, muito obrigada pela presença de todos e chamo para fazer uso da tribuna a nossa querida professora Catarina de Almeida Santos, por favor. Boa tarde a todos os presentes, a todas as pessoas que nos acompanham. Eu já estive nesse plenário muitas vezes, mas é a primeira vez que eu faço uso da palavra na tribuna. E é muito significativo que estejamos aqui nesse momento, eu acho, com um grupo que representa a sociedade brasileira. Quem faz parte, os povos originários, né,
e nós outros todos que compomos a sociedade brasileira. E estou muito feliz de estar aqui com a minha turma de estudantes da Universidade de Brasília, de Políticas Públicas, em que nós debatemos tanto as legislações, tudo que nós aprovamos nessa casa, e hoje eles estão nesse local em que essas leis são debatidas, são aprovadas, em que disputamos tantos pelo direito à educação. E quando nós estamos aqui numa sessão solene para comemorar o Dia Mundial da Educação, que foi selado lá em Dakar há 23 anos, na Cúpula Mundial da Educação, para pensarmos uma outra educação. E na Declaração de Dakar está lá trazendo que a gente precisa fazer educação com equidade, uma educação que possa trazer, né, uma outra perspectiva, uma educação que respeite as sociedades, uma educação em que o Estado possa garantir o desenvolvimento pleno de todas as pessoas. E, nesse momento, é preciso que a gente pense o quanto nós fizemos de 2020 até hoje, ou nos últimos 23 anos, em prol da nossa educação, e o quanto nós precisamos pensar o dia 28 de abril, não só como um dia de comemoração, mas como um dia de luta pelo direito à educação, não uma educação que não transforme, não uma educação que conforme, mas uma educação que transforme, uma educação que possa ser pensada a construção de uma outra sociedade. Nós vivenciamos tempos bem peculiares e precisamos lutar pela construção de instituições educativas em que a criatividade, em que a criticidade possa ser a mola mestra. Precisamos transformar as nossas escolas cada vez mais em instituições criativas e não instituições encarceradas. Sabemos os momentos que nós estamos vivendo, mas a nossa saída será cada vez mais por uma educação mais libertadora, por uma educação feita com e para crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos, que têm aí a educação ao lado da vida ou que não teve seu direito à educação na chamada idade obrigatória. Então, eu agradeço imensamente o convite feito pela deputada professora Luciana para estar aqui hoje. É uma honra enorme estar nessa mesa junto com o professor Miguel Arroio, que foi referência de estudo para mim desde a graduação, né, com a professora Francisca Navatins Parese, né, e com o nosso representante dos estudantes indígenas, né, o Arlindo Baré. Então, é uma gratidão imensa poder estar aqui e dizer que não descansaremos até que cada pessoa nesse país tenha uma educação de qualidade, tenha a dignidade que lhe é direito, que a gente construa um país que seja para todas as pessoas, um país com todas as pessoas, e não um país em que muitos lucram e que todos nós pelejamos e sofremos. E aí eu queria aqui lembrar o Paulo Freire, quando ele diz que a gente precisa fazer uma escola em que todos se amarrem nela. Uma escola que seja para gente, feita por gente, né? E isso significa uma escola feita por todos nós. Mas também queria trazer aqui o nosso querido conterrâneo, o meu conterrâneo, né, Anísio Teixeira, quando ele diz que fazer com que todas as nossas crianças, jovens, adolescentes e adultos tenham uma escola, livre, uma escola que não tenha educação repressiva, é a tarefa mais importante de nossos tempos e de todos os tempos. Porque só por meio dessa educação, né, sem repressão, é que nós podemos efetivamente construir uma outra sociedade, construir um outro país. E esse país só pode ser o país, né, o nosso país, se ele for efetivamente construído para todas e todos nós. Então, agradeço mais uma vez e espero poder voltar aqui em outros momentos para comemorar, né, para aprovar e comemorar grandes vitórias para a nossa educação brasileira. Muito obrigada, querida professora Catarina, que é uma lutadora em defesa da educação. Lá em São Paulo, ela ajuda muito a gente a fortalecer a nossa luta em defesa da escola pública. Toda vez que vem um ataque
seja contra a educação de jovens e adultos, contra o ensino médio. A gente chama a professora Catarina para nos ajudar a pensar caminhos, e ela está sempre disposta a fazer essa luta. Então, é uma alegria, é uma honra imensa tê-la aqui hoje, viu, professora? Muito obrigada. Quero chamar agora, para fazer uso da palavra, um outro professor também muito importante, que tem um trabalho histórico em defesa da educação na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, o nosso querido professor e deputado federal, Tarcísio, para fazer uso aqui da tribuna. Muito obrigada, Tarcísio. Boa tarde, cara presidenta, professora Luciene. Boa tarde, professor Miguel Arroio. É um prazer reencontrá-lo. Eu que me lembro que no início da minha carreira docente pública, lá em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, lá nos anos de 1998, eu tive o prazer de ouvir uma palestra do professor Miguel Arroio, quando eu começava minha carreira de magistério no primeiro concurso público que passei lá na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. É um prazer poder reencontrá-lo agora desse lugar aqui, né? Boa tarde a Catarina, a Francisca, ao Arlindo, né, que estão aqui representando, e boa tarde também a este plenário lindo. Quero dizer que é tão melhor estar daqui olhando vocês do que normalmente a gente faz ao longo da semana. Que bom, ocupem os espaços de poder. Nada mais pode ser feito nesse Brasil sem os povos indígenas. Ontem, no pequeno e breve momento que eu estive na marcha que vocês fizeram ontem, eu fiquei muito encantado com uma palavra de ordem que se falavam do carro de som e vocês repetiam sobre de que o futuro é indígena. A gente normalmente que é professor de história, professor Miguel Arroio, normalmente quando vai falar dos indígenas nos centros urbanos está falando do passado. E a gente está errado, porque tem que falar claramente do passado e dessa história de opressão, de exploração, essa história do extermínio. Mas temos que falar sobre o futuro, sobre como os indígenas hoje estão no presente e quais são as suas lutas presentes e aquilo que eles nos ensinam para o futuro, o bem comum, a terra como um bem comum. Esse é um processo que tem que ser produzido nas escolas de todo o mundo. E nós estamos aqui hoje a pensar quais são os desafios para a educação no mundo, num Dia Mundial da Educação. E aí é importante trazer a palavra do chão da escola, trazer a palavra da juventude que cobra escolas na sua maior diversidade possível, nas especificidades que cada escola deve apresentar e, ao mesmo tempo, pensar nos problemas comuns que nós vivemos nesta casa de todos nós. A educação se dá de variadas formas, ela não se dá apenas nas escolas. Mas a escola foi o lugar que nós decidimos onde o conhecimento acumulado pela humanidade é socializado com todas as pessoas. É um espaço educativo por excelência. Mas nós sabemos que a terra educa, que a natureza educa, que a família educa, que as relações sociais educam, que os movimentos sociais de luta por terra, por demarcação, para lutar contra o marco temporal, contra toda essa pauta, também nos educam. Então, nesse Dia Mundial da Educação, onde a gente tende a lembrar muitas vezes como é que os professores e funcionários das escolas são submetidos a salários baixos, a infraestrutura ruim, a falta de recursos. Nesse Dia Mundial da Educação, que a gente aqui no Brasil tem que dizer que não queremos esse novo ensino médio que estabelece itinerários formativos que empobrece a cultura e o currículo que a gente tem nas escolas. Nesse Dia Mundial da Educação, que a gente lembra dos ataques perpetrados pela extrema-direita contra as escolas aqui no Brasil, que assassinaram crianças, que assassinaram professores, e a gente vai dizer escola tem que ser lugar de vida e não lugar de morte. Nesse Dia Mundial da Educação, que a gente tem que lembrar de uma educação inclusiva para todos.
lembrarmos da questão de uma educação inclusiva que precisa de estrutura, e é especialmente nesse lugar, na Câmara dos Deputados, onde foi aprovada uma Constituição que diz que a educação de qualidade é um direito de todos. Ela não é um direito apenas dos ricos e brancos das grandes cidades. A educação de qualidade é um direito de todos aqueles que habitam este território. Esse território, para lembrar, que é de vocês muito antes de todos os outros, né, que habitam essa terra. Mas neste território, nós queremos educação como direito de todos, saúde como direito de todos, segurança como direito de todos, mas esse todos é também olhar para a especificidade de cada pessoa que habita nesse território. Portanto, eu acho absolutamente importante, deputada Luciene, que esta sessão solene, ela seja solenemente em homenagem aos educadores de todo o país, mas também em homenagem a todos os indígenas, a todos os povos indígenas que estão entre nós a lutar por direitos. Educação é direito, só a luta muda a vida. Obrigado. Muito obrigada, deputado e professor Tarcísio. Agora, dando continuidade à nossa sessão, chamo a senhora Francisca Navantino Pareci, membro do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, para ocupar a tribuna e fazer uso da palavra. Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui, nesta oportunidade, saudar as nossas lideranças, não só as tradicionais, saudar o coletivo da juventude indígena, saudar os nossos alunos da nossa educação básica, saudar as nossas organizações indígenas, a PIB, a COIAB e o FNE. A todas as lideranças que lutaram ao longo da história da Constituição Federal por uma educação específica e diferenciada para o nosso povo. Nesse sentido, quero aproveitar a oportunidade daqui, lembrar a presença de todas as nossas delegações aqui presentes, todas, né, que vieram nesta homenagem. Agradeço à deputada também, né, Luciene Cavalcante, né, pela oportunidade da gente aqui ressaltar a nossa educação escolar indígena. Bom, anos atrás, 1988 e até 1996, eu estive nesta casa. Naquele momento, a gente estávamos discutindo qual a educação para os povos indígenas. A Constituição Federal do Brasil, ela marcou, ela registrou toda uma trajetória histórica que nós tivemos ao longo do processo de colonização da educação escolar. E neste dia aqui, estou eu aqui novamente, não só para agradecer, mas principalmente para lembrar muitos dos nossos parentes que estiveram conosco e que não estão mais entre nós, né? Então, eu faço também essa pequena, singela homenagem. Quero aqui também lembrar da nossa educação em todas as regiões do nosso país, norte, sul, principalmente no norte, que nós temos a situação do povo do Vale do Javali, mas todas as outras demais regiões, as regiões norte, sul, sudeste, centro-oeste e o nordeste. Lutadores, heróis, que lutaram para que possamos ter uma educação, de fato, digna para o nosso povo. É dentro desse contexto que é a minha homenagem a todos essas lideranças que estiveram conosco, mas que também elas deixaram
o seu legado histórico, né, para esses jovens que são o futuro do nosso povo. Nesse sentido, quero dizer que cada dia mais somos povos originários. Esse entendimento da originalidade está dentro da nossa luta, está dentro, principalmente, das nossas demandas importantes. Nós temos hoje educação básica, educação, ensino superior, pós-graduação, mas todos eles precisam de um olhar digno dentro de uma política de direito. E isso está posto na Constituição Federal. Quero aqui também registrar um pouco, né, a questão de que a nossa educação, neste dia importante, ela vai nos dar, principalmente, a lembrança não só do nosso passado, mas, principalmente, uma trajetória para o nosso futuro. Essa é a educação que a gente tem lutado nesses últimos anos. E, nesse sentido, quero ressaltar aqui as demandas que nós temos discutido nas nossas tendas sobre a questão da educação. Uma delas é a criação da nossa secretaria, para que possamos ter uma educação de qualidade, de fato. A criação de uma secretaria especial se faz necessário e é imperativo. É dentro desse contexto que eu aproveito para solicitar aos deputados desta casa o apoio para que possamos, de fato, atingir os nossos objetivos. Era isso que eu queria, né? Já esgotou o meu tempo, né? E aproveito para saudar novamente todos vocês que estão aqui comigo. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Francisca. Agora chamo para ocupar a tribuna e fazer uso da palavra o senhor Arlindo Baré, membro da União Plurinacional dos Estudantes Indígenas. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro saudar a mesa, a deputada professora Luciane Cavalcante, o senhor Miguel Gonzalez Arroio, a professora Francisca Pareci, que para a gente é uma referência histórica quando se fala da temática da educação escolar indígena. Eu queria saudar a senhora Catarina Almeida dos Santos. Eu queria saudar as lideranças estudantis de todo o Brasil que estão presentes aqui hoje, que são as futuras lideranças do movimento indígena do Brasil. Uma salva de palmas a nós, pela primeira vez. Que pela primeira vez estamos numa casa que seria, né, de direito nosso. Eu queria começar falando que atualmente somos 72 mil estudantes indígenas presentes na educação superior. Dos 72 mil, 75% dos estudantes indígenas estão presentes na educação superior privada, 25% estão presentes na educação superior pública. As nossas bandeiras de lutas, além do território, da saúde e educação, temos que lembrar aqui que durante 4 anos a educação sofreu um retrocesso muito grande. Hoje temos aproximadamente 17 mil estudantes aguardando por uma bolsa para poder se manter na universidade. Então, hoje, eu queria chamar a atenção
no Dia Internacional em homenagem à educação, de como pensar realmente num país, né, que tem na sua constituinte o Estado democrático de direito. Mas qual Estado estamos falando? É um Estado que sempre nos marginalizou, um Estado que sempre tirou os nossos direitos, um Estado que sempre viola aquilo que a gente tem na Carta Régia Garantida. Estamos falando de democracia. Mas qual democracia que a gente está vivendo no atual contexto? Uma democracia que deixa os direitos dos povos indígenas nas periferias dos debates? Uma democracia, de certa forma, temos que ir às ruas todos os dias, ecoar nossas vozes a partir do Maracá, para poder, a partir disso, ser ouvido e garantir os nossos direitos. Direitos esses, como falei anteriormente, que são sempre violados ao longo dos 523 anos que existimos e estamos até hoje. Eu queria trazer mais uma mensagem sobre de como pensar a educação, no sentido de que esses espaços que estamos ocupando hoje, com o atual contexto político, antes de ontem, estivemos aqui com a deputada Célia Chacriabá, nesse mesmo local. É um espaço histórico conquistado pelos povos indígenas, pelo movimento organizado. Mas sem educação indígena de qualidade, eu tenho certeza que esses espaços não vão ser ocupados. Então, estão aqui acadêmicos indígenas, lideranças estudantis de todo o Brasil, pensando que se a gente for discutir sobre as pautas da educação, temos que estar presente para poder pensar quais são essas políticas de permanência e assistência, principalmente, que contemplam os estudantes indígenas. Atualmente, temos estudantes indígenas voltando sem bolsa para casa, sem perspectiva, voltando à vulnerabilidade. E tenho certeza que, além de certa forma, não ter esperança de construir um sonho, mas também uma esperança que deixa de ser uma esperança coletiva. Todos os estudantes que vêm para a universidade, eles têm um objetivo, não só de contribuir com o seu povo, mas também ocupar esses espaços, principalmente de poder. Eu queria finalizar com o nosso grito de guerra, né, aqui no ATL. Apesar de termos 100 dias já com o contexto de um governo que dialoga com a gente, mas ainda assim a gente entende que a educação, além de ser um direito para todos, a sensação é que... Eu queria finalizar falando do nosso lema, né? Nós não abrimos mão do território, da saúde e da educação. Vamos lá. Eu não abro mão. Território, saúde e educação. Eu não abro mão. Território, saúde e educação. Obrigado. Muito obrigada, Arlindo, por suas palavras. Agora chamo para fazer o uso da tribuna o nosso querido professor Miguel Arroio. Enquanto o professor se dirige à tribuna, quero ressaltar que a gente está aqui numa luta muito importante em defesa do pagamento do piso nacional do magistério. Infelizmente, a gente conquistou essa lei em 2008 e até hoje a gente luta pela implementação
para que os prefeitos e governadores cumpram a lei do piso, para que garantam 1/3 da jornada em informação. A gente não pode pensar numa defesa de uma escola pública, popular, freiriana, sem a valorização dos nossos profissionais. E o piso é o mínimo. Chegou? O professor está aqui. Então, passar a palavra para o nosso professor. Bom, boa tarde, boa noite. Que bom estar aqui com todos nós que tanto defendemos a educação. Dia Mundial da Educação. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Eliane, a Luciene, deputada Luciene. Muito obrigado por este convite. Também queria cumprimentar Francisca. Você já nos deixou um recado que para mim é fundamental. Você nos falou que temos que acabar com essa ideia de educação para os indígenas e reconhecer os indígenas como sujeitos de sua própria educação. A mesma fala com relação a Catarina. Parar de dizer, eduquemos essas infâncias incultas, ignorantes, violentas, negras, das favelas, das vilas. Aprender com suas lutas quando gritam, parem de nos matar porque somos negros, que elas são nossas pedagogas. Obrigado a você. Obrigado a todos vocês, a todos que estão aqui reunidos. Não aceitem ser educados. Educados pelas elites, não. O que vocês têm que ser é educadores dessas elites que não têm educação. Essa é a missão hoje, neste Dia Mundial da Educação. Virar a lógica. Não uma lógica das elites que educam o povo ignorante, inculto, as infâncias pobres, as infâncias indígenas, quilombolas, negras, mas reconhecer que essas infâncias, esses jovens, esses adultos, vocês são nossos educadores. O movimento negro, o movimento indígena, o movimento dos povos originários, é onde temos que aprender o que nos falava Francisca, essas pedagogias originárias que, infelizmente, as elites não aprenderam. Mas nós vamos lutar por essas pedagogias originárias que vocês, povos indígenas, negros, das florestas, das águas, das periferias urbanas, nos continuam ensinando. Eu preparei uma pequena fala, mas não sei se vai ser um pouco longa, não sei. Posso falá-la toda? Vamos lá. Eu queria politizar este momento. O direito à educação hoje é um direito político negado. É um direito político reafirmado por vocês, os considerados fora dos direitos. Então, o debate exige ser repolitizado. Que indagações político-pedagógicas trazer hoje, neste dia? Eu vou colocar algumas dessas interrogações e depois posso passar até o texto, né? Podemos passar esse texto, Luciene, para todo mundo, para socializar. Primeira interrogação que temos que colocar neste Dia Mundial da Educação. Que educação, direito de que infâncias, de quais infâncias, quais adolescências, quais jovens, quais adultos? Não olhemos só para a educação que vem de cima para baixo. Insisto, o que nós temos que fazer é olhar essas infâncias,
esses adolescentes, esses jovens e adultos, como são vistos, como são pensados? São pensados como pensam sempre os de cima aos de baixo, mas que nós não aceitamos ser mais de baixo. O direito à educação dos coletivos não reconhecidos sujeitos de direitos humanos, por que não são reconhecidos sujeitos humanos? A negação do direito à educação em nossa história foi sempre inseparável da negação do direito mais humano, o direito à terra, o direito a território, o direito a teto, o direito ao trabalho, o direito à renda, o direito à comida, o direito à saúde, o direito à vida humana. Os outros, as diferenças sociais, étnico-raciais, de gênero, até de orientação sexual, de classe, lutam pelo direito à educação sempre atrelado às lutas pelos direitos humanos mais humanos. Este ponto é muito importante. Uma exigência radical da defesa do direito à educação. Superar uma visão ingênua de que a negação do direito à educação, à escolarização, é a causa política da negação dos outros direitos sociais, políticos humanos. Isso é falso. Se exige superar a visão ingênua de prometer que pela igualdade, até pela inclusão, na escolarização, todos esses direitos humanos, mais humanos, serão garantidos para todos. Não aceitem isso. Isso é mentira. Enquanto se diz, vocês indígenas terão território se forem educados. Vocês negros serão respeitados em seus direitos, não serão mortos se forem educados. O problema, essa é uma colocação falsa. Essa é a linguagem típica das direitas, a linguagem típica dos que estão nos poderes. Por que o povo continua sem direito à terra, território, trabalho, vida? Porque não tem escolarização. Qual deve ser nossa visão deste problema? O direito à educação sempre foi negado, atrelado à negação dos outros direitos. Não é o direito a negação do direito à educação que nega os outros direitos. Não aceitem isso, educandos, indígenas, negros, quilombolas, trabalhadores. Não aceitemos isso. O direito à educação, como um direito humano, sempre foi atrelado às lutas sociais, étnicos, raciais, de gênero, de classe, pela totalidade dos direitos humanos. O direito à educação faz parte da totalidade dos direitos humanos. A negação do direito à educação faz parte da histórica negação da totalidade dos direitos humanos. Esta é outra perspectiva de ver a educação. Um segundo ponto que queria destacar. O direito à educação é um direito político inseparável das lutas por um Estado de direitos humanos. Estaríamos em tempos de repolitização. Foi falado aqui por Arlindo. Arlindo, obrigado por essa fala que você fez. Você politizou a fala. E eu queria retomar essa politização que você fez. Estaríamos em tempos de repolitização do direito à educação pela repolitização do Estado de Direitos? O desmonte do Estado de Direitos não desmonta o direito à educação? Tempos de tensões entre Estado de Direitos e Estado de exceção e de mercado. Tempos de tensões entre Estado de Direitos e Estado de exceção e de mercado. Tempos de afirmação do direito à educação que exige um desmonte do Estado de exceção e de mercado. Educadoras, educadores, não avançaremos na garantia do direito à educação se não avançamos na garantia de um Estado de Direitos. Um Estado de Direitos que foi desmontado e que foi imposto um Estado de exceção, um Estado de mercado. Ou destruímos o Estado de exceção, o Estado de mercado, ou não garantiremos um Estado de Direitos
e não garantiremos o Estado, o direito à educação. Outro ponto que queria destacar. Vamos lá. Que direito a outra educação em outra escola? Vocês sabem que estamos agora num momento em que se fala muito da violência nas escolas. O ideário político educativo de nossas elites, no passado e no presente, prometem que o direito à educação será universal, igualitário, de todos, desde que as infâncias entrem nas escolas. Negras, indígenas, pobres, sobretudo. A escola cultuada como um centro de socialização, de moralização, de humanização, de paz e de harmonia, de formação para a paz na cidade, a paz na sociedade. Estamos em um tempo em que a imagem cultuada da escola era vidro e se quebrou. A imagem da escola pública nunca foi tão romântica. Sempre a imagem da escola foi associada à imagem das infâncias nas escolas públicas e privadas. Estamos em tempos de criminalização das infâncias, adolescências, outras. Criminalização, sobretudo, das infâncias negras, você sabe muito bem. Criminalização das infâncias indígenas, criminalização das infâncias das periferias, criminalização dos adolescentes jovens, dos morros, das favelas. Nesse momento em que todas as infâncias são consideradas como perigosas, as violências nas escolas públicas são colocadas como o grande problema, o problema nacional. É necessário reconstruir a escola pública. É necessário uma escola que seja o que sempre sonhamos, uma escola de paz, uma escola de harmonia, uma escola educadoras e educadores. A escola, em qualquer sociedade, sempre será uma reprodução da própria sociedade. Se hoje temos, e se fala tanto da escola violenta, é porque sempre tivemos uma sociedade violenta. Não são as infâncias nas escolas que são violentas. As infâncias nas escolas são violentadas. Na escola não chegam infâncias violentas, adolescências violentas, indígenas, negras, quilombolas, ribeirinhas, dos campos. Às escolas chegam infâncias, adolescentes, jovens violentados. É necessário mudar a perspectiva das elites, acabar com essa visão de que o povo é violento. Os indígenas são violentos porque lutam por seus territórios, por sua cultura. Os negros são violentos porque lutam por território, por teto, que lhes é negado nas favelas, nas vilas, nas periferias. Essa visão tem que ser mudada. Do contrário, continuaremos dizendo as escolas públicas são um antro de violência, de vulnerabilidade. Por quê? Porque lá chegam os violentos de nossa sociedade, de nossos morros, de nossas vilas, de nossas favelas, de nossos territórios, de nossas... Ou mudamos essa visão, ou não haverá educação possível. Esta é a minha visão da realidade social que hoje temos. O direito a outra educação em outra escola, eu diria o direito a outra escola em outra sociedade. Enquanto a sociedade for violenta, sobretudo com o povo, com os indígenas, com os negros, com os quilombolas, com as mulheres, a escola será uma representante, um eco dessas violências. Mas teríamos que avançar para um problema que me parece muito sério. A violência nas escolas é colocada hoje como problema político nacional. Já viram no outro dia a reunião do próprio Lula com todos os ministros. Eu fiquei impressionado. Uma reunião de todos os ministros, uma reunião até de
diputados, até de governadores, de prefeitos, para dizer, cuidado, as nossas escolas públicas, ninguém fala que as escolas privadas são antros de violência. As nossas escolas públicas, onde chegam os pobres, os negros, os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, são um antro de violência. Isso é gravíssimo. Eu me senti ofendido como educador. Eu me senti ofendido em nome de todos os educandos. Eu fui secretário de Educação em Belo Horizonte, na periferia de Belo Horizonte, de mais de 300.000 infâncias, adolescentes, jovens e adultos, pobres das vilas, das favelas, e eu me senti que nesse momento estavam sendo ofendidos todos os educandos populares que lutam cada dia. Estavam sendo ofendidas as próprias mulheres mães que levam seus filhos cada dia nas escolas, porque elas têm que trabalhar para cuidar de nossos filhos, de nossos netos, e não tem quem cuide de seus próprios filhos. Esta é a realidade. Então, educadoras e educadores, tenhamos muito cuidado com essas, decretar o problema das violências como um problema político nacional. Eu queria já ir terminando para dizer que o problema político nacional em nossa história, repito, não é o povo que é violento, são as elites que são violentas. Se alguém tem uma história que garante tudo isso, são vocês. Vocês negros, escravizados durante mais de 300 anos, vocês indígenas, dizimados por tantos homicídios, por tantos culturicídios, expropiados de suas terras, de seus territórios, de suas tradições, de suas crenças. Tudo isso foram as grandes violências dos colonizadores, as grandes violências de nossa colonização, as grandes violências do Império e as grandes violências que persistem na República. Então, este queria ser a minha palavra para vocês. O que fazer diante de tudo isto? Eu termino minha fala dizendo: resistir é preciso. Resistir é preciso. Resistir e insistir. Não é hora de suplicar, por favor, den escolinha para nós. Por favor, uma escolinha na periferia, uma escolinha lá na selva, uma escolinha no mato, uma escolinha nas águas. Não é essa a nossa postura. Nossa postura tem que ser resistir, insistir e afirmar que somos um povo resistente, resistindo, afirmando outros valores, afirmando outras culturas, afirmando outra humanidade, afirmando-nos como humanos, muito mais humanos do que as autoridades que nos deshumanizam. Muito obrigado a vocês. Muito obrigada, professor Miguel Arroio, por suas palavras, sempre inspiradoras. Antes de passar para as considerações finais dos nossos convidados aqui da mesa, gostaria de perguntar se tem algum parlamentar presente, deputado que eu não tenha identificado, que queira fazer o uso da palavra, ou se alguém que está nos acompanhando quer fazer o uso dos microfones. Vou ter que fazer chamada, gente. Eu estou com uma... Tem o pessoal ali.
Boa tarde. Poteaquá na minha língua. Eu sou Antônio Enésio Tinharim, liderança indígena. Também sou secretário executivo municipal de assuntos indígenas no meu município. Quero cumprimentar a mesa, professora deputada Luciane, e também os parentes que estão aqui presentes aqui nesse pleno. É uma satisfação muito grande aqui na Câmara Federal, pela primeira vez, usando esta tribuna, a esta Casa do Povo. Hoje, nós, povos indígenas, estamos aqui para colocar e mostrar a nossa força, a nossa luta. São 523 anos de luta e resistência que nós aí lutamos. E nós somos o povo originário. É por isso que nós estamos aqui presentes, porque nós também temos direito de educação específica e diferenciada nas nossas comunidades. Hoje, muitas comunidades, muitos povos não têm suas escolas construídas. Nós não temos espaço de qualidade. Precisamos de professores em formação. Precisamos de educação de qualidade. Queremos nossos alunos cursando a universidade, para que a nossa educação cada vez mais seja de condições para a melhoria da nossa educação. E, encerrando aqui a minha fala, eu quero agradecer a todos os povos indígenas do Brasil, que nós estamos aqui em Brasília, na maior Assembleia dos Povos Indígenas do Brasil, que é Acampamento Terra Livre, 19ª edição do Acampamento Terra Livre. Ua! Boa tarde a todos. Eu sou Regilane Guajajara, saúdo aqui toda a mesa, e hoje eu estou aqui para falar, eu faço parte do coletivo Acessibilidade Indígena, um coletivo que foi criado para lutar pela inclusão de indígenas com deficiência dentro e fora das nossas comunidades. E o que eu venho pedir aqui hoje é que os indígenas com deficiência venham ser reconhecido dentro e fora das nossas comunidades com uma educação inclusiva para todos eles, porque hoje não adianta falar só sobre democracia, sobre demarcação de terras indígenas, se nós não tivermos uma educação inclusiva que ampare esses indígenas. Gostaria de falar que a deficiência deles, a deficiência do meu parente, a deficiência do meu filho, também estou aqui como mãe atípica, não faz ele menos indígena. E hoje, nesse Dia Mundial da Educação, é importante ressaltar e falar sobre a importância da inclusão desses parentes. E nós estamos aqui hoje para dizer que a deficiência do meu parente não faz ele menos indígena e que nós temos, sim, o direito de estar ocupando todos esses espaços. E hoje eu estou aqui como mãe atípica para fazer esse apelo e dizer que nós vamos, sim, continuar demarcando todos esses territórios, independente de ser deficiente ou não. Muito obrigada. Acabou de fazer uso da palavra a senhora Regilane Guajajara, que trouxe um tema fundamental para quem defende a educação, que é o direito das pessoas com deficiência, que é uma luta que a gente ainda precisa trilhar aqui no nosso país. Chamo agora Douglas Lisboa, estudante de pedagogia da UNB.
Boa tarde a todos. Enfim, boa tarde a todos. Eu sou estudante de pedagogia lá da UNB e eu tenho uma pergunta para o professor Miguel, que lá na nossa faculdade a gente constrói muitos sonhos na nossa caminhada como discentes, né? A gente planeja muitas coisas, a gente almeja muitas estratégias para a gente trabalhar na formação de pessoas, trabalhar na formação humana, trabalhar na emancipação de cidadãos, e é muito interessante que quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente termina a nossa graduação, termina nosso período de formação, a gente vai para o mercado de trabalho, a gente se depara com vários tipos de empecilhos esses que sejam pais com um pensamento completamente diferentes daqueles que a gente busca, sejam os próprios desafios com a educação, com toda a estrutura da escola, da organização. E eu queria saber quais são as estratégias, o que a gente precisa, o que a gente precisa mudar na nossa formação, o que precisa mudar no sistema educacional para que a gente possa ser mais ouvido, para que a gente consiga alcançar esses objetivos de formar e emancipar esses cidadãos que a gente tanto busca. Obrigado. Muito obrigada, Douglas. Quero aproveitar a oportunidade para fazer um convite a todo mundo que está nos acompanhando, que juntamente com a deputada federal Célia Chacriabá e com a deputada federal Érica Hilton, nós iremos realizar uma audiência pública aqui nessa casa pela Comissão de Educação para discutir a implementação da lei brasileira que garante o ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena, que completa 20 anos agora, nesse ano. Então, a gente vai precisar encerrar as participações e as inscrições, mas já deixo o convite para que todo mundo possa participar e quem não puder estar aqui fisicamente, fazer essa participação online. E a professora Catarina já está convidada, a Francisca também já está convidada. E o Miguel. Chamo agora a Ivete Tucano para fazer uso da palavra. Puranga. Pode começar. Obrigada. Cuecaturete. Já, obrigada. Serera Ivete, ser povo tucano, Puranga ya Sendu, Marandoa, Peruri e Andarama. Yawere Sewara, Yayuiri, Brasília Kitiatele, Yayuiri, Yapurandu, Perurirã, Puranga, Marandoa, Yarassurama e Andetetama Kiti. Me chamo Ivete, sou do povo tucano do estado do Amazonas. Respectivamente, estou como presidente da Organização dos Professores Indígenas de Novo Airão e também como conselheira fiscal do Fórum Estadual de Educação Escolar Indígena do Amazonas, FOREA. Estou aqui para reforçar uma solicitação e uma reivindicação da Secretaria Especial de Educação Escolar Indígena para os povos indígenas do Brasil. Nós precisamos dessa secretaria específica para que atenda nossas políticas públicas da educação escolar indígena. Este é um anseio, com certeza, de todos os povos da classe de educação escolar indígena. Agradecemos aos nossos representantes públicos que vejam carinhosamente essa nossa solicitação, que é um projeto coletivo para o nosso bem-viver dos povos indígenas. Do mais, Cuecaturete Penharama. Muito obrigada. Nossa última inscrição, o Elias Munduruku. Boa tarde a todos, a todas aqui presentes na plenária da Câmara Federal. Eu sou Elias Munduruku, sou da região de Santarém, Pará, Baixo Tapajós, e a minha fala aqui é bem breve, né? Eu estou durante esta semana participando aqui em Brasília
né, da nossa tenda da educação escolar indígena. E aqui a fala de todos os parentes, né, é a minha fala, que a nossa meta principal é a criação da Secretaria de Educação Escolar Indígena no Ministério da Educação, porque, as demandas da educação escolar indígena são grandes a nível do nosso país. Nós precisamos avançar ainda muito mais em relação à construção das nossas escolas indígenas, né, na arquitetura indígena, que também é o que nós desejamos. A valorização dos nossos professores de notório saber, da língua materna dentro das nossas escolas, e também dos nossos profissionais, os professores indígenas que estão atuando dentro das nossas escolas indígenas, precisam de formação continuada para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa educação escolar indígena. Então, quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui, não é todo dia que a gente está nesse espaço, onde a Casa de Leis, onde define toda a nossa política, né, de educação, né? Então, muita alegria estar aqui perante esta mesa e representando aqui a voz dos nossos povos originários de todo o Brasil, de todas as regiões do Brasil. Muito obrigado. Garantir a fala de todas as regiões do nosso país. Marcondes Pancará. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar primeiro a mesa, cumprimentar a todos os povos indígenas aqui presentes, dizer que é uma satisfação estar aqui na Câmara dos Deputados, representando o meu povo, Pancará. Eu me chamo Marcondes, atuo como professor, né, coordenador no meu povo, e dizer que hoje a gente tem muitos desafios ainda voltados pela educação. Dizer que muitos povos no Nordeste, principalmente, não têm suas terras demarcadas. E, com isso, tem a dificuldade de buscar recursos, de buscar uma infraestrutura adequada para a sua escola, para atender todas as necessidades dos alunos. Então, que possa ter uma visibilidade e um olhar diferenciado, principalmente para o ensino, pois a gente hoje tem um ensino específico e diferenciado, mas o conteúdo que é repassado dentro do nosso povo não é específico, não é adequado, infelizmente, para a nossa realidade, né? Dizer também que hoje os principais jovens eles estão inseridos nas diversas faculdades, só que abaixo, né, as cotas ainda são muito poucas. E também ter a garantia, não só os estudantes adequar a essas universidades, mas sim que eles possam ter a garantia e continuar e finalizar isso. Então, só era isso, eu agradeço pela palavra. Obrigado. Muito obrigada, Marcondes. E agora sim, finalizando, Laura Parintintim. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a mesa e a oportunidade da fala. Gostaria de cumprimentar todos os meus parentes indígenas que estão presentes aqui nessa tribuna. Gostaria também de cumprimentar a minha liderança, na pessoa de Antônio Tenharim, e também a todos que estão aqui presentes, né? Em especial a todos essa oportunidade de estar aqui, né? O Marivaldo, que é o meu cacique que está aqui presente, para mim é uma grande honra estar aqui diante das minhas lideranças, nesse encontro nacional de lideranças de indígenas de todo o país. E eu estou aqui representando a região sul, apesar de ser do norte, mas eu estudo na Universidade Federal de Santa Catarina e foi escolhida para estar aqui representando os 3 estados, o estado de Santa Catarina, o estado do Paraná e o estado do Rio Grande do Sul.
e quero trazer 2 pedidos. Um pedido é da minha liderança, que é a criação de uma secretaria de educação escolar indígena. Esse pedido eu trago das minhas lideranças, da minha região, do Norte. E o outro pedido que eu trago do grupo que eu estou representando, dos estudantes indígenas do Sul, que são várias etnias, e é de que essa casa, com a ajuda dos deputados, ajudem a abrir esse ano, né, as inscrições para o Bolsa Permanência MEC, que é de primordial importância que sejam abertos. Faz 1 ano que não é aberto, e nós, estudantes indígenas, na graduação, nas universidades federais de todo o Brasil, nós estamos à mercê, e nós precisamos. Não existe uma educação de qualidade sem recursos. Nós precisamos de uma educação de qualidade, e sem recursos não tem como fazer isso. E outra coisa, nós não estamos na universidade para transformar a nossa cultura. Nós estamos na universidade para que a gente possa caminhar junto com esse saber que é diferente do nosso. Mas, para isso, a gente precisa de ter onde morar, a gente precisa se alimentar e a gente precisa de saúde. E os estudantes, né, no ensino superior, eles ainda estão muito longe de estar em condições adequadas. Nós estamos muito vulneráveis, e por isso que muitas vezes nós somos julgados por passar muito tempo na graduação. Mas por que a gente passa muito tempo na graduação? Por que é tardia a nossa formação dentro do ensino superior? Porque nós não temos condições, e nós temos que ter condições para a gente poder realmente termos uma educação de qualidade e que a gente possa chegar no nosso objetivo, que é a nossa formação, para a gente poder voltar para nossas bases e estar ajudando as nossas lideranças, porque nós não queremos se inserir dentro dessa sociedade, porque essa sociedade, ela não deu certo. O que nós queremos é unir os nossos conhecimentos tradicionais, transformar o espaço universitário para que o espaço universitário respeite a nossa cultura, as nossas especificidades, porque nós temos muito a acrescentar. A nossa presença tem contribuído muito com a educação brasileira, e isso precisa ser respeitado. Obrigado a todos. Muito obrigada, Laura. Pode deixar que eu vou passar esses encaminhamentos para a nossa deputada federal, Célia Chacriabá, para que ela possa levar adiante o pleito de vocês. Agora, para as considerações finais, quero dar a palavra para a professora Catarina, para fazer uma saudação final. Bom, eu queria mais agradecer, e agradecer a possibilidade de aprendizado. Eu sou uma pessoa ávida por aprender, e ouvir, né, todos os povos indígenas aqui, os povos originários, ouvir o professor Arroio, foi uma oportunidade de aprendizado. Eu acho que para os nossos estudantes da Universidade de Brasília, que a gente vem debatendo sempre a importância da diversidade, também foi um espaço mais de aprendizado com vocês, a partir das demandas, né, e das especificidades que vocês trazem. Então, eu queria agradecer a oportunidade de aprender mais hoje com todos vocês. Agradecer à deputada, a professora Luciene, né, pelo convite. Você sabe que eu estou sempre à disposição para lutar em pró do direito à educação, mas não de qualquer educação, né, mas a educação que possa ser feita por nós, para nós, né, a partir de nós, e para transformar o mundo que temos no mundo que nós queremos, precisamos e temos direito. Essa é a educação que nós queremos, que estamos aqui lutando para isso. Dizer que o Dia Mundial da Educação é dia de luta. É dia de luta por uma outra educação, por uma outra realidade, porque a educação que nós temos está longe de ser a educação que queremos e a educação que precisamos, a educação que seja para todas as pessoas desse país. Então, é uma enorme alegria poder estar aqui hoje e dizer que, enquanto tiver
uma criança, um jovem, um adolescente, um idoso, fora de processos educativos emancipadores, nós estaremos aqui na luta. Muito obrigada, professora Catarina. Me lembrou a sua fala, me lembrou que a gente tem sido tempos muito difíceis para a escola pública, para os nossos estudantes, nossos profissionais da educação. E tem esse debate, esse assédio que foi feito sobre a questão da escola sem partido. E a nossa escola, essa escola pública que a senhora colocou, professora Catarina, é a escola que toma partido em favor da população, dos mais pobres, dos indígenas, enfim, que toma partido porque ela tem um compromisso social. Então, muito importante. Obrigada, viu, pela sua presença. Passo agora a palavra para a senhora Francisca, para fazer as suas considerações finais. Bom, quero aproveitar e agradecer mais uma vez a todos, né, desta mesa, pela oportunidade da gente estar aqui, né, e principalmente de ter essa oportunidade também de ouvir os nossos parentes, ouvir os nossos representantes indígenas. Penso eu que eu queria sugerir que possamos sempre ter nesta casa reuniões desta natureza e ouvir mais os povos indígenas, né? Reitero também que vocês possam aqui lutar, né, e apoiar a criação da nossa Secretaria Especial de Educação Escolar Indígena. É um direito que está posto na Constituição Federal. Era isso, meu muito obrigado. Saudações novamente às nossas lideranças. Agora chamo o senhor Arlindo Baré. Eu queria agradecer pelo espaço, que seja um espaço que se torne frequente e que essa frequência se torne com o sentimento de que a gente também pertence a essa casa. Todos entenderam que temos coesão sobre a necessidade da criação, né, da Secretaria Especial de Educação Escolar Indígena. Então, eu reforço esse pedido, né, todos os estudantes, lideranças estudantis dos coletivos das universidades do Brasil estão aqui representados. Eu tenho certeza que os 305 povos, né, que estão aí representados no ATL também têm coesão com essa necessidade dessa criação. Mas, para além da secretaria, também temos uma necessidade, um pedido já do movimento indígena há bastante tempo, de uma criação da Universidade Indígena. A Universidade Indígena que, de fato, eu penso que é um caminho importante para entender, principalmente, a educação a partir da pedagogia dos povos indígenas. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e, mais uma vez, uma salva de palma para a gente, né? Hoje são 3 dias de acampamento, né? Não é fácil estar lá, né, fazendo essa resistência, né, discutindo as nossas pautas, mas é importante estar também aqui para trazer, né, mais uma vez, a coesão das nossas pautas e trazer para essa casa realmente que se torne frequente a nossa presença aqui. Obrigado. Obrigada, Arlindo. Agora chamo o professor Miguel Arroio para fazer sua saudação final. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado
pelas lições que vocês nos dão. Lições de resistência, lições de luta, lições de insistência. Eu lembrava de Paulo Freire, lições de esperançar, não de esperar. Paulo não nos falava para esperar, sentados, que chova do céu uma outra história, outros direitos. Mas esperançar lutando, esperançar resistindo. Que bom receber essa mensagem de vocês. Mas queria colocar o que vocês estão reivindicando. Estou de acordo. Lutar por uma representação, por um espaço para vocês na universidade, na MEC, no Conselho. Muito bem, mas não esqueçamos de uma coisa. Quando lá em Belo Horizonte, na nossa Faculdade de Educação, os povos indígenas, quilombolas, os povos do campo, lutaram para entrar na universidade, eles gritavam: ocupemos o latifúndio do saber. E lembro que a reitora me perguntou: Arroyo, você acham que a universidade é um latifúndio? Pergunta a eles. Estão falando: ocupemos o latifúndio do saber. Mas não ocupar o latifúndio do saber para simplesmente ter direito aos conhecimentos que se produzem nesse latifúndio do saber, mas para plantar seus conhecimentos. Este me parece o sentido mais profundo da luta que vocês estão colocando agora para estar presentes no MEC, no Conselho Nacional de Educação, na universidade, mas que seja para plantar seus valores, seus saberes, suas culturas, suas identidades, não só para ser introduzidos e participar em migalhas, a vezes, de saberes dos outros. Obrigado a vocês por esta radicalidade de suas lutas. Muito obrigada, professor Miguel Arroyo. Estamos agora caminhando para o encerramento da nossa sessão solene, que sauda e coloca no centro do debate político a luta pela educação, o direito social mais importante, porque é através dele que a gente conquista todos os demais. E num país como o nosso, que é historicamente marcado por séculos de injustiça, a gente precisa, a todo tempo, reafirmar e lutar para dizer que a educação é um direito de todos. E como lembrou todos os nossos expositores aqui dessa sessão, e também a plateia, e todo mundo que está aqui junto com a gente, que não é qualquer educação. É uma educação emancipatória, é uma educação inclusiva, é uma educação popular, uma educação séria, competente. Então, e termino aqui dizendo e lembrando que, apesar de todos os ataques, e que são muitos, a gente vem de um cenário onde a educação foi eleita o principal inimigo a ser combatida, e sempre tem sido assim. Darcy Ribeiro falava que a crise na educação não é uma crise, mas é um projeto das nossas elites. E apesar da gente ainda ter que lutar para que seja reconhecida coisas que nos parecem óbvias, como o direito a uma educação antirracista, uma escola que não reproduza nossas práticas sociais machistas, uma escola que nos prepare para a convivência, para o dissenso, para o debate e para uma outra ética de relação humana entre nós e com o nosso planeta. Então, apesar de a gente tem muitos desafios,
Mas o Paulo Freire, ele falava assim, que é nosso patrono da educação no nosso país, que todo mundo que defende a educação, que é profissional da educação, sofre de uma sã loucura. Por quê? Porque a gente acredita e defende algo inacreditável, que gente nasce para ser feliz. E é em nome dessa felicidade, e a gente entende a felicidade aqui como um sentimento que só é possível na coletividade, e é que a gente reafirma esse direito à educação. Então, muito obrigada a todo mundo que está aqui. Espero também, esse é meu primeiro mandato como parlamentar, estava até o dia 31 de dezembro na sala de aula, no chão da escola, e espero que a gente possa construir espaços cada vez mais onde as pessoas e as causas e as vidas das pessoas possam ser tratadas aqui com respeito e dignidade de todas as pessoas, não apenas de algumas. Então, com essa minha consideração, saudando e convidando vocês para voltar novamente, declaro encerrada essa sessão.